Há uma dúvida se os membros da corte, dos membros da corte, sobre a força que tem o TCU para possivelmente anular a liquidação do Master. Eu lembro aqui de novo, né? Houve aquela nota em que assinam a Associação Brasileira de Bancos, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, a Federação Brasileira dos Bancos, a ZETA, que é uma entidade que representa empresas do setor financeiro e de meio de pagamento, e elas são claras no texto, uma nota conjunta, dizendo que o Poder Judiciário pode e deve analisar aspectos jurídico-legais da atuação do Banco Central, mas o mérito técnico das decisões prudenciais precisa ser preservado. Por quê? Porque eles temem que a Justiça reverta decisões que foram técnicas tomadas pelo Banco Central. E o Tribunal de Contas da União, é bom lembrar, embora tenha o nome tribunal, não é o judiciário, né, Andreas? O Tribunal de Contas é um poder, é do Poder Legislativo, é um órgão auxiliar aí. Então é uma outra seara, né, que mexe também com essas entidades. E embora ele possa, portanto, tratar do Banco Central, não podendo anular, reverter a liquidação, pode, por exemplo, como já fez no passado, há precedente do Tribunal de Contas da União agindo para punir indivíduos, agentes do Banco Central. Isso já aconteceu em anos passados. Se eu não me engano, aconteceu naquele escândalo do Fonte Sidan, o Tribunal de Contas da União determinando punições a agentes do Banco Central. E, naquela ocasião, sem entrar no mérito, com ou sem razão fazendo isso, o precedente está dado para gerar essa massa intimidatória sobre o Banco Central. Tudo tem de ser investigado, mas eu repito, estaria muito mais fácil se a gente tivesse com isso tudo posto com transparência, com clareza, se a gente tivesse acesso a esse processo. Atenção ao Tribunal de Contas da União, porque todo mundo fica falando em o que pode fazer Dias Toffoli, reverter a liquidação, todo mundo olhando para o Supremo, para o Judiciário, que é, como o Ivan Brandão falou, o locus mesmo central. Mas existe atividade secundária do Tribunal de Contas da União, e que, combinada, gera esse ambiente crescente de pressão e desconfiança sobre o Banco Central. Vamos lá, a Procuradoria-Geral da República nega ilicitudes e decide arquivar o pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes, no caso Master, e da mulher dele. Uma representação apresentada pelo advogado Enio Martins Murad, que alegou que o magistrado teria mantido uma interlocução. Alexandre de Moraes teria mantido uma interlocução com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor de interesses do banco. O pedido de investigação aponta que a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, teria contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira. Entre os argumentos para justificar a abertura da apuração foi citado um contrato do Master com o escritório de familiares de Alexandre de Moraes no valor de R$3.600.000. No despacho, no qual arquiva a solicitação, o procurador-geral Paulo Gonet diz que não há elementos que justifiquem a abertura de uma investigação criminal. O PGR diz que os fatos narrados não demonstram a prática de crime e também não indicam atuação irregular por parte do ministro. Quero me deter aqui rapidamente a questão do contrato. Não há nada mesmo ilegal, não há nada mesmo ilícito relativamente a esse contrato. E esse é o problema. Esse é o problema. O problema é que esse contrato tenha podido existir. E ele pode. Sabe por quê? Porque são os próprios ministros do Supremo que autorizam. Então, sim, não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Este é o problema. Você que está me ouvindo. Não é ilegal, mas será que é ético? Não há nenhum problema em que o escritório da esposa, da mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha ações no Supremo Tribunal Federal. Não há problema. Não há. Aliás, podem tudo. Serão poucos, ou minoria, os ministros que não têm relativos, parentes, próximos, atuando no tribunal em que eles podem, por exemplo, soltar uma canetada com uma decisão monocrática. Então, sim, o PGR diz, não tem nenhum problema. Mas quem diz que não tem nenhum problema? Os próprios ministros do Supremo. Eles determinaram isso. Eles determinaram que pode, que é possível, que isso aqui, que a mulher de Alexandre de Moraes tenha um contrato com o Banco Master com interesses no Supremo Tribunal Federal, isso é normal. Isso pode. Não fere nenhuma regra. Eles mesmos criaram essas condições. Então, é nesse lugar que a gente está. É sobre isso que a gente tem que pensar. Sobre as liberdades, as licenças que o poder se dá. Licença que nenhum de nós tem. Nós não temos essas licenças.
Não temos. A vida é dura pra caramba, mas aqui não. A pergunta que eu faço para você que está me ouvindo aqui agora: será que, por melhor que seja a banca, por melhor que ela seja como advogado, será que a senhora teria esse contrato de 3 milhões e meio, mais de 3 milhões e meio de reais por mês, se não fosse esposa de um ministro do Supremo? Será que esse contrato, nesses termos, existiria com o Banco Master? Essas são as perguntas que precisam ser feitas. Essa é a pergunta que precisa ser